quantas coisas na sua casa, quantas coisas na sua vida, quantas coisas nos seus negócios não estão funcionando, não só para você, mas para muitas outras pessoas que dependiam de que você estivesse fluindo no propósito que Deus te chamou. Quantas pessoas estão vivenciando problemas que em tese às vezes elas nem precisariam estar passando só porque você decidiu seguir seu próprio coração e não a vontade de Deus. Do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Sejam muito bem-vindos à série de conteúdos exclusivos e inéditos. Quem está aqui com a gente agora vai dispor de um conteúdo inédito para a edificação da tua vida, para a edificação do ministério que o Senhor te confiou, para a edificação da tua vocação, do propósito que a sua vida carrega desde o seu nascimento. Seja muito bem-vindo ao seminário A Força de um Propósito. Eu já quero te parabenizar, porque de uma série de aquecimento de lives que nós oferecemos pelo Instagram e pelo YouTube, você agora está literalmente dentro com a gente, vivendo a realidade do seminário A Força de um Propósito. Gente, seminário esse que vai ser de fato realizado num grande aulão, o maior que eu já ministrei na minha vida, no dia 10 de maio, às 9 horas da noite, transmitido pelo nosso site e pelo meu canal oficial do YouTube. Então não fica de fora. Se você ainda não está dentro de algum dos nossos grupos de WhatsApp, você precisa se inscrever, até para que você possa baixar e participar de todas as tarefas que são pedagógicas, para que você possa desenvolver a habilidade dentro do seu propósito, tá bom? Então você precisa se inscrever no link para poder desenvolver com a gente todas as tarefas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo, inclusive dessa série de vídeos de conteúdos inéditos e exclusivos. E essa que começa hoje, já vai pegando aí papel e caneta na sua mão, porque eu tenho algo extraordinário para dentro do pouco tempo que a gente tem, porque são pílulas motivacionais, ok? Para que você possa desenvolver e receber o ânimo que você precisa para despertar o propósito que já existe em você. Hoje nós vamos falar sobre não fugir do propósito. Então anota esse tema aí, não fuja do propósito, termina com ponto de exclamação, tá bom? Não fuja do propósito, exatamente isso, vou falar de novo, não fuja do propósito. Muitas pessoas perguntam para mim sobre a chamada, né? Elas dizem assim: Camila, o que é mais difícil dentro da chamada? E quem me conhece de perto já sabe, né? Eu sempre dou a mesma resposta. Eu digo que viver a chamada não é fácil, mas fugir dela dá muito mais trabalho. E quantas pessoas estão cansadas, desanimadas, porque elas estão usando toda a energia da sua vida para fugir daquilo que Deus confiou a elas. E baseado nisso é que nós queremos inaugurar hoje aqui esse primeiro vídeo dessa série de conteúdos inéditos e exclusivos para a sua vida, com esse tema, não fuja do propósito, que está baseado, anote aí, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo de número 21. Eu vou ler com vocês agora, diz assim: muitos planos há no coração do homem, porém o propósito do Senhor permanecerá. A minha versão é Almeida, corrigida e atualizada, mas talvez na versão de alguém apareça, porém o plano do Senhor é o que permanecerá. Então eu vou repetir, presta atenção no que diz Provérbios 19, 21. Muitos planos há no coração do homem, porém o propósito do Senhor é o que permanecerá. Então eu tenho explicado para as pessoas que querem viver a plenitude da sua vida em Deus, porque a plenitude que a gente procura, gente, só em Deus. Ela não é encontrada na necessidade de atender só os objetivos pessoais do seu ego, da sua alma, porque propósito fala disso, de objetivo, do lugar que eu quero chegar, de onde eu quero estar, e uma vez estando ali, eu não quero mais sair dali, né? Então veja bem, cada um aqui carrega o seu propósito individual, só que o que o proverbista está determinando aqui? Que o homem, ele pode ter muitos propósitos, muitos planos, muitos objetivos, mas é o Senhor, ou é o propósito do Senhor. O que significa isso, Camila? O plano que o Senhor tem para a minha vida é que vai realmente ficar determinado na minha vida. E ainda que eu possa realizar algum propósito meu, o que o texto está deixando claro
é que eu só vou ser realizado e pleno dentro daquilo que pode ser garantido. E a única coisa que pode ser garantida não são as coisas que eu construo para mim mesma, mas são as coisas que Deus já determinou para a minha vida. Então o que ele está dizendo é que no final, ainda que você tenha escolhas, ainda que você tenha vontades, ainda que você tenha o livre-arbítrio, se você é um escolhido de Deus, no final é o plano do Senhor que vai determinar para a sua vida. E o melhor personagem de hoje, para a gente entender isso com muita clareza, é Jonas. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 1. Eu vou ler com vocês aí agora. Jonas, capítulo de número 1. Diz assim, verso 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Verso 3, gente, presta atenção nisso aqui. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Vou falar de novo, olha o que o texto está dizendo. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha Jonas, o fujão, tentando sair do propósito que Deus já havia estabelecido para a vida dele, a fim de alcançar os objetivos que ele já havia estabelecido para si próprio. Olha aí se cumprindo, Provérbios capítulo 19, verso 21. Muitos planos Jonas tinha para ele mesmo, mas no final permaneceu o propósito do Senhor para a vida dele. Então, continuando o verso 3. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então presta atenção, ele não está indo só para longe da presença do Senhor, mas ele está se distanciando cada vez mais para a geografia do propósito que Deus já havia estabelecido para ele, que era clamar e pregar contra a cidade de Nínive. Então veja isso. No final da vida de Jonas, e aqui a gente pode trazer um resumão para você entender, porque são palavras de ânimo para você entender o propósito de Deus para a sua vida. Qual é a situação de Jonas? Ele paga passagem, entra para esse navio para fugir desse lugar, para fugir do lugar que corrobora, do lugar que ele vai viver o cumprimento do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Gente, o que vai acontecer? O barco vai começar a ficar açoitado por muitas ondas, um vento forte. Tudo isso é o próprio Senhor que está mandando. E chega a ser engraçado o texto, porque o texto diz que enquanto cada um dentro daquela embarcação, vendo a tempestade que açoitava e quase levava o barco a pique, tamanha era a tempestade que estava ao redor daquela embarcação, cada um clamava ao seu Deus. E Jonas no porão fazendo o quê? Dormindo. E o texto é enfático em dizer que ele dormia um sono profundo. É impressionante como no nosso desejo de fuga, do nosso lugar de comodidade, da não realização daquilo que eu sei que Deus quer da minha vida, eu consigo fazer coisas que outras pessoas não conseguem fazer e acabo levando muitas vezes problema para a vida dessas pessoas. Então perceba, todo mundo ali agora está vivendo um grande problema porque uma única pessoa está fora do lugar do seu propósito. Isso aqui cabe uma reflexão muito grande. Quantas coisas na sua casa, quantas coisas na sua vida, quantas coisas nos seus negócios não estão funcionando, não só para você, mas para muitas outras pessoas que dependiam de que você estivesse fluindo no propósito que Deus te chamou. Quanta gente não está desenvolvendo aquilo que Deus confiou na sua vida, só que para eles desenvolverem depende de você estar posicionado no lugar certo. Quantas pessoas estão vivenciando problemas que em tese às vezes elas nem precisariam estar passando só porque você decidiu seguir seu próprio coração e não a vontade de Deus. Gente, isso é muito sério. E aí o texto vai dizer o quê? Que Jonas está num estado de sono profundo, dormindo, letárgico. Eu já quero aproveitar aqui, ó, bater palma e dizer: acorda, fujão! Acorda, fujona! Desperta desse sono da indolência. Até quando você vai ver a sua casa vivenciando um nível de tempestade absurda só porque você não está posicionado no lugar que Deus te quer, num lugar de oração, num lugar de entrega, num lugar de devoção? Ei, 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 ei! Acorda, fujão! Acorda, fujona! Até quando você vai fugir daquilo que Deus já determinou para a sua vida e vai ver pessoas que dependem daquilo que flui de você, mas não estão conseguindo fluir, porque você deveria estar fluindo e ao invés de estar fluindo, você está fugindo.
Aí olha o que o texto vai dizer, gente, que enquanto cada um clama a seu Deus, o capitão, quando vê Jonas dormindo no porão, ele vai dizer assim: como é que você pode estar dormindo? Está cada um aqui clamando o seu Deus. Clama o seu. Clama o seu. Que é para ver se algum Deus nos ouve e nos tira desse sufoco. Para descobrir por que a gente está nesse sufoco. E aí ele mesmo vai confessar. E ele vai dizer: olha, esse sufoco é por causa de mim. Eu sirvo ao Deus dos Hebreus. E eu sei que ele está mandando isso por causa de mim. Estou parafraseando aqui, a grosso modo, para a gente entender. Então ele disse: então clama. Ele diz: olha só, tem um jeito, me joga para fora desse barco. Então veja, não há lugar de pertencimento para Jonas. Eu acho tão interessante que ele chega a dizer ao responsável da embarcação: me coloca para fora que a tempestade vai cessar, porque certamente é o Senhor que está provocando isso por causa de mim. Por quê? Porque você só foge daquilo que você sabe. Se você não sabe, você não foge, você está distraído. E hoje aqui eu não estou falando de distração, eu estou falando de fuga. Eu estou falando com gente que sabe qual é a obra que Deus tem na vida dele, mas está fugindo. Está fugindo por medo do não sucesso, da não realização. Está fugindo por ver que vai ter que renunciar a algo que você gostaria de fazer, vai ter que abrir mão de algo que o seu brio, que o seu ego dizia que você não podia ficar sem fazer. Agora, é isso que eu acho interessante, porque ele diz: olha, me joga para fora que a tempestade acaba. Só que o capitão, o responsável da embarcação e os demais vão ter um tempo de misericórdia dele. Eles não vão ter coragem de fazer isso. O texto diz que eles continuam ali tentando ver se a tempestade passa. Mas visto que não passa, eles clamam o Deus de Jonas, pedindo misericórdia, inclusive da vida de Jonas, para que o sangue dele inocente, caso ele morresse ao ser jogado fora do navio, não viesse ser cobrado da mão deles, porque eles só estavam fazendo isso a fim de salvar os demais. E aí pegam Jonas, jogam para fora do navio. Quando eles jogam Jonas para fora do navio, a tempestade começa a acalmar. Você diz assim: Deus, o que é que eu faço para essa tempestade acalmar? E Deus está dizendo: assim como Jonas, você sabe, para de fugir do propósito que eu tenho com você. Para de fugir da obra que eu confiei em suas mãos. Para de fugir daquilo que eu já determinei para o seu coração. É o meu plano, é a minha vontade. Então para de fugir. Jogaram Jonas para fora e aí a embarcação começou a se acalmar. O vento foi se acalmando, o mar foi se aquietando, tudo foi voltando para o seu lugar. Menos Jonas, que agora vai viver a manifestação da consequência da sua desobediência. E é nisso que eu afirmo, gente, dá muito mais trabalho fugir da vontade de Deus do que ceder a ela, do que se subordinar a ela. Então vem o grande peixe que o Senhor deu ordem a ele. Essa aflição, ela não é coincidência, ela é consequência de alguém que está em desobediência por conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas ao invés de decidir obedecê-lo, decidiu fugir dele. Então vem o grande peixe e abocanha Jonas sem matá-lo. Vai ele para a profundeza do ventre desse peixe, que vai para a profundeza dos mares. Até as crianças conhecem essa história. E depois de um tempo ali, ele vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai ter misericórdia dele. E agora, depois de tanto ser apertado, depois de tanto ser espremido, depois de viver tantos problemas e criar problemas para tantas pessoas, Jesus amado, Deus está falando com alguém aqui: você não precisa de tudo isso, você não precisa passar por tudo isso. Já diz um provérbio, que eu não sei de quem é, mas é um dito popular, de que o homem inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então você não precisa errar para aprender, não precisa passar por tanto estreito, gente, tanta prova, tanta moenda, tanto funil. Estou utilizando aqui um linguajar creitês, tanto deserto, tanto processo. Tem gente aqui que está me ouvindo agora que é você que está estendendo o processo da sua vida, quando Deus já queria, está promovendo o resultado, mas você está empregando toda a sua energia, toda a sua inteligência, toda a sua força para alcançar os seus próprios objetivos, sem compreender que, na verdade, o sucesso da sua vida está em obedecer à revelação do propósito que Deus tem com ela. Então não é na força do seu braço, não é na força da sua carne, não é tentando fugir que você vai conseguir ter sucesso, nem nos seus objetivos pessoais e principalmente no propósito que Deus tem na sua vida. E aí vai se cumprir na vida de Jonas a narrativa do texto de Provérbios. Porém, o propósito do Senhor é o que permanecerá.
o Senhor agora vai dar ordem ao peixe. O Senhor deu ordem para o peixe comê-lo. Depois deu ordem para o peixe vomitá-lo à beira da praia. E aí o Senhor vai dizer para ele, mais uma vez, e aí agora está no capítulo 3. Eu queria que vocês sublinhassem o verso 1, 2 e 3 do capítulo 1 do livro de Jonas, que foi aonde a gente começou a contextualizar. Mas agora, observem o capítulo 3 do livro de Jonas, os versos 1, 2 e 3, agora do capítulo 3. Olha isso. Depois dele já ter sido vomitado, e colocado para fora da boca do peixe, na beira daquela praia, olha o que o Senhor vai dizer para ele. Então veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Ou seja, dessa vez agora ele foi. Camila, qual é a diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2? Entre o capítulo 1 e o capítulo 3. No capítulo 1, o Senhor já tinha falado. No capítulo 1, o Senhor já tinha direcionado. Então preste atenção. A palavra do Senhor não mudou e a vontade do Senhor não mudou. No capítulo 1, a única coisa que não estava condizendo era Jonas, que queria fugir. Agora volta lá para o capítulo 3, vamos entender isso aqui. Capítulo 3 se repete, o verso 1 não muda. Deus fala de novo a Jonas, por segunda vez, porém a mesma palavra. Versículo 2, ele repete a mesma palavra. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que te digo. Agora é o verso 3 que muda tudo. É o verso 3. Dessa vez ele não foge. Olha o que o texto diz. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Gente, é o que Salomão falou. Tá aqui, ó. Tentou muitas coisas. Seus próprios desígnios, seus próprios planos. Mas no final, o que prevaleceu e o que permaneceu? A vontade do Senhor. É ela que permanecerá. Deixa eu te falar aqui, bem aberto, como eu costumo dizer. Deixa eu falar bem rasgado com você. Para de tentar fazer queda de braço com o Senhor teu Deus. Não faça isso. Essa é uma guerra que você não pode ganhar. E posso te falar? É uma guerra que você não vai querer vencer na força do seu braço. Você não vai vencer desobedecendo. Você vai vencer obedecendo. Não fuja do propósito. Perceba, a diferença é uma só. Eu escrevi aqui para você e eu não esquecermos. Entre Jonas capítulo 1 e depois Jonas capítulo 3, a diferença é uma só. E ela está em como Jonas reagiu e não no que Deus queria fazer. Camila, eu não entendi, vai entender agora. O que Deus queria fazer no capítulo 1, ele continuou querendo fazer no capítulo 3. O que isso significa, Camila? Não mudou nada. O que mudou foi a forma como Jonas decidiu reagir diante daquilo que Deus queria fazer. Compreende? Deus está dizendo para você, vai fugir até quando? O que eu quero com você, eu vou continuar querendo. É a forma que você reage que vai determinar os seus caminhos até lá. Então é você que decide o tamanho do seu processo. Você quer processo longo? Você quer profundeza? Você quer criar problema para os outros? Você quer continuar pegando a sua energia e se desgastando diante de tudo aquilo que acaba criando problema para as pessoas e trazendo uma consequência pesada para a sua vida? Então se prepara para viver um processo longo, um processo dificultoso, um processo de angústia, de aperto, de dor. Agora, quer compreender pela palavra de Deus? Ceda imediatamente e use toda a força, toda a energia, toda a habilidade que Deus tem te dado, toda a inteligência, toda a graça que Deus tem te concedido para abraçar o propósito de Deus para a sua vida. E ao invés de viver como Jonas, que precisou conhecer as profundezas, as quais ele mesmo disse que sentia-se como estivesse no inferno, para que isso não aconteça na sua vida. Desculpa, mas Deus está mandando eu dizer isso aqui a alguém. Há pessoas que em vida sentem como se a sua alma estivesse no inferno, afligida pelas consequências da sua própria desobediência, da sua dor, do seu afastamento. E por que tudo isso, Camila? Porque estão fugindo. Mas Deus te trouxe hoje aqui e te parou nesse conteúdo para te dizer: pare de fugir que vai parar de doer. Pare de fugir que você vai parar de sofrer. Não tem como você contender contra aquele que te criou. Ceda, até porque ele sabe o que é melhor para você. E ao invés de gerar problema para os outros, você vai começar a fluir dentro do propósito que Deus te deu. Então aqui, ó, acorda aí, fujão.
Para de fugir, fujona, e vem para o centro da vontade de Deus, porque, como disse Salomão, muitos planos há no coração do homem, porém é o propósito do Senhor que permanecerá. E para a gente encerrar hoje aqui, eu quero dizer para você que lá no nosso grupo de WhatsApp tem uma tarefa especial na descrição do grupo. Você clica lá que ela vai estar lá para você, mas eu já vou te adiantar aqui, tá? Eu quero que você liste 3 coisas na sua vida. No caderno aí das anotações, daquilo que você tem praticado com a gente aqui, lista aí 3 coisas. Essa é a tarefa. Liste 3 coisas das quais você sabe que são prioridades na sua vida. Coisas ligadas ao propósito que Deus tem com você, mas você vive fugindo. 3 coisas, presta muita atenção, eu vou repetir. Eu quero que você liste aí agora, quando terminar esse vídeo, 3 coisas das quais são prioridades no propósito que você sabe que Deus tem com você. Camila, minha vida devocional está desorganizada, e você sabe que é propósito. Quando sua vida devocional não funciona, nada mais funciona para você. Ah, Camila, meu problema é que eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu preciso até ter saúde para viver a obra de Deus. E eu vou te falar, para fazer a obra de Deus, e eu vou te falar, Camila, eu tenho negligenciado a minha saúde. Eu tenho um horário que eu poderia acordar mais cedo para fazer uma caminhada, um exercício, mas eu não estou conseguindo fazer. A sua saúde também está associada ao propósito de Deus, e talvez você saiba que seja isso. Eu não sei o que é, mas você vai listar 3 coisas. E veja, eu não vou te pedir muito não, tá? Vou te pedir o que é possível. Dessas 3 coisas, você vai escolher uma para praticar a partir de amanhã nas primeiras horas do seu dia. Ou seja, logo após você ter assistido esse vídeo, ter listado as 3 coisas que você precisa colocar como prioridade na sua vida, dentro do propósito que Deus tem com você. Ou seja, o que você sabe que precisa fazer, mas por uma série de coisas não está conseguindo fazer. Você vai listar essas 3 coisas e vai escolher uma delas para praticar num período de 24 horas logo depois desse vídeo, tá bom? Lembrando, gente, que isso aqui não é brincadeira, é propósito mesmo, é coisa séria. Por que, Camila, que é coisa séria? Porque tudo que você não coloca em prática dentro de 48 horas, você acaba colocando em gaveta, você acaba esquecendo. Então, se você quer parar de fugir do propósito, você tem 24 horas para cumprir essa tarefa, ok? Convida mais gente, está chegando o dia do seminário, dia 10 de maio, 9 horas da noite, às 21 horas, pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso site, mas é só para quem está envolvido com a gente. Então convida todo mundo, espalha para todo mundo. Eu te espero até o nosso próximo conteúdo inédito e exclusivo, a fim de fortalecer o propósito que Deus tem na sua vida. Te espero, ó, um beijo e fica firme com a gente. Está chegando dia 10, seminário A Força de um Propósito. Deus te abençoe.